Olá pessoal, de volta, o professor Danilo Mota aqui e hoje eu vou fazer uma aula sobre a abordagem estruturalista, tá bom? Para você que está aí, vai prestar exames aí de concurso ou das matérias aí ligadas à questão da teoria geral da administração, geralmente essa matéria aqui ela cai ali no finalzinho da teoria geral da administração 1 ou no início da teoria geral da administração 2 aí nas faculdades, tá? A abordagem estruturalista ela se divide em duas, a própria abordagem estruturalista em si e a teoria burocrática. Eu vou falar um pouco hoje sobre a teoria burocrática, no próximo vídeo eu falo sobre a questão da teoria estruturalista, tá ok? Então vamos lá falar sobre a questão da teoria burocrática. Então fiz esse mapa mental aqui como sempre, nas nossas aulas, né? Vamos lá, o principal autor dessa teoria é o Max Weber. O Max Weber ele é sociólogo e economista e ele tem uma formação forte na questão social e humana, e ele, na verdade, não escreveu livros para a administração em si, mas outros autores, acho que foi o Parsons, se eu não me engano, que fez a tradução dos livros dele para o inglês, e aí levou e começou um movimento de analisar as ideias da teoria burocrática de Weber na questão empresarial. Então, o Weber, na verdade, não escreveu especificamente para a questão da gestão, mas as suas ideias foram bem aceitas na gestão, tá? E aí foi adotado e foi enquadrado dentro da teoria estruturalista. Bom, a teoria burocrática tem uma ênfase na estrutura, ou seja, trabalhar com a questão da forma, na questão da organização interna da empresa, tá? E pregavam uma sociedade de organizações, então a grande contribuição, eu creio, acho que são essas duas aqui, né? As grandes contribuições da teoria burocrática a questão da sociedade de organizações, em ver a organização, não só as empresas, né, mas que existiam organizações que precisavam de administração, como órgãos públicos, sindicatos, escolas, etc. Né? A gente sabe hoje que a gente vive uma sociedade de organizações, há organizações por todos os lados, né? E a questão do enfoque interorganizacional, a teoria burocrática também dá uma contribuição nessa questão de analisar as organizações entre si. Por exemplo, no mercado existem as organizações que são as empresas que competem entre si, elas têm um comportamento, né? E fora as empresas no mesmo mercado, existem outras instituições que também são organizações, como foi falado aqui em cima, que também você tem que analisar essa dinâmica delas, como é que elas se comportam, tá bom? Bom, as origens aí da teoria burocrática, ela vem da origem, a principal assim, questão que desencadeou a teoria burocrática foi um grupo aí de pensadores insatisfeitos com a teoria clássica, né, clássica e científica, e a TRH, que uma defendia muito a questão do mecanicismo, né, do homem como uma peça da máquina, e a outra defendia o lado ingênuo e romântico do operário, a questão da TRH aqui. Tá? Estávamos ali na década de 40, a teoria burocrática vem ali surgindo na década de 40, então tem o contexto da Segunda Guerra, né? E isso também influenciou de certo modo aí nas empresas aí dessa época. A necessidade de um modelo racional de organização, ou seja, um modelo racional para organizar as empresas, o crescente tamanho e complexidade das empresas por causa da Segunda Guerra e final da Segunda Guerra, 45, né? E começa aí um movimento muito pujante das empresas, e aí a teoria burocrática surgiu como uma forma aí de contribuir com não só com as empresas em si, mas com todas as organizações, tá? O ressurgimento aí da sociologia da burocracia, tá bom? Então essas são as origens aí do modelo. O Weber ele vai dar uma contribuição assim, muito grande com a questão dos tipos de autoridade, né? Tem aqui os tipos de autoridade e os tipos de sociedade, perdão, e aqui embaixo ó, os tipos de autoridade. Para simplificar, eu vou até deixar esse mapa aí mental disponível, mas para simplificar nós temos essa imagem aqui. Deixa eu tentar ampliar ela aqui, tá bom? A gente tentar ver melhor. Deixa eu ver se eu consigo olhar. Bom, tá aparecendo aqui, ok. Então nós temos aqui, ó, de um lado, os tipos de sociedade para Weber. Os tipos de sociedade segundo Weber. Tradicional é aquela que tem como características
o conservadorismo, né? Um exemplo aí são tribos, clãs, sociedades, né, que têm como caráter aí manter o formalismo, né? Esse tipo de sociedade vão gerar tipos de autoridade também tradicionais, né? E onde os usos e costumes aqui vão prevalecer, e o aparato administrativo é feudal e patrimonial, tá? O tipo de sociedade carismática é mais personalístico, você chega a ser arbitrária, né? E como exemplo aqui são os grupos revolucionários, partidos políticos. O tipo de autoridade carismática não é racional, ela é baseada no carisma, então o Weber falava isso, né? Que tinha autoridades que eram carismáticas, né? Eram políticos, né? Com um certo quê assim de mágica que hipnotizava as pessoas, né? Até coloca aqui, ó, ela é traços pessoais, heroísmo, magia, e ela é instável de certo modo, né? Mas ela causa aí uma lealdade a essa liderança, né? A gente vê isso no Brasil com a questão do Lula, né? Ele é uma figura carismática e os políticos em geral costumam ter esse comportamento aí. O tipo de autoridade legal, racional e burocrática era o modelo ideal para Weber, onde a racionalidade prevalecia e onde o tipo de autoridade era legal, racional ou burocrática, e aí prevalecia a racionalidade, formalidade, impessoalidade e a meritocracia. E aí o aparato administrativo é a própria burocracia, é o modelo ideal aí do Weber, tá? Bom, seguindo em frente aqui, as características da burocracia, né? Importante a gente falar. A burocracia ela se pautava aí, o Weber defendia caráter formal das normas e regulamentos. O que era isso? Para Weber, toda organização tinha que ter um aparato gigante aí de formalidade, tudo tinha que ser formalizado, escrito, né? A gente vê isso muito hoje em organizações, em instituições públicas. Os órgãos públicos, eles adotaram bastante o modelo burocrático, né? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala modelo burocrático, o princípio burocrático de Weber não é esse princípio que a gente tem hoje. Hoje a gente vê uma organização burocrática tem um caráter pejorativo. A gente entende que uma organização burocrática hoje é aquela que é cheia de papel, né? Aquela que é uma organização lenta. Aqui para Weber, o princípio dele não era esse. O princípio dele era organizar a empresa de forma que tudo que fosse importante fosse escrito, né? Então aqui, ó, as normas tinham que ser escritas, os regulamentos escritos, as comunicações escritas, ok? E isso de certa forma é usado nas empresas, né? O e-mail, os murais, né? Eles têm as comunicações formais da empresa, né? O caráter racional da divisão do trabalho, ou seja, se havia divisão de trabalho, tinha que ser isso escrito também, em organogramas, em funcionogramas. Isso começou lá com a teoria clássica de Fayol. Não sei se vocês lembram aí, tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso, tá bom? Se quiser relembrar. As relações tinham que ser impessoais, ou seja, não levar o lado pessoal para dentro da empresa. Tinha que ser o profissionalismo, ok? Alguns países da Europa, se você a gente percebe que usam bem essa questão, né? Existe o colega de trabalho, que é aquele que você mantém uma impessoalidade, um respeito por ser seu colega, e existe aquele que é o seu amigo mesmo, que você convida para ir na sua casa, etc, né? Então o Weber propunha uma impessoalidade para tirar o fator de nepotismo, né, de favorecimento emocional, de gerentes favorecendo pessoas que eles gostam mais e coisas desse tipo. Então ele previa evitar o nepotismo, né? E o favorecimento, o que a gente chama hoje nas empresas privadas de corporativismo, tá? A hierarquia de autoridade tinha que ser bem definida, as rotinas e procedimentos tinham que ser padronizados. Quem tivesse competência técnica para executar uma função teria que ser retribuído, e é o que a gente chamou de meritocracia. E há empresas meritocráticas hoje, por exemplo, a Ambev é considerada uma empresa meritocrática, onde os objetivos são bem definidos e se a pessoa cumprir os objetivos, ela tem um mérito. Então, é uma forma de promover e reconhecer as pessoas que realmente merecem. A administração tinha que ser especializada, ou seja, as organizações tinham que ter administradores, okay? Pessoas formadas. O Weber defendia uma sociedade de organizações, então essa sociedade deveria ser
deveria ser gerida por especialistas, pessoas especialistas em administração, tá? A profissionalização dos participantes, né? A questão de se preparar realmente para ocupar os cargos, ter formação técnica, era visualizado e defendido aqui pelo Weber. E o objetivo geral aqui da burocracia, com todas essas características, era que a empresa tivesse uma previsibilidade melhor. Ela tivesse apesar de não falar sobre planejamento em si, ela tivesse uma forma, um horizonte de visibilidade melhor, com uma empresa mais organizada e mais preparada para enfrentar aí o mercado e as coisas que acontecem no mercado, tá bom? E aí, dentre as vantagens da burocracia, são muitas, né? Racionalidade, a precisão, né? Precisão das informações, precisão das comunicações, com a formalidade, com racionalidade, as decisões para Weber ficariam mais rápidas, haveria uma única voz de interpretação, né? Evitaria-se interpretações dúbias, ok? Se para a premissa do modelo burocrático, se as informações eram bem passadas, eram formalizadas e bem distribuídas, então haveria uma interpretação mais única, é o que a gente chama de univocidade. Uniformidade de rotinas, havia uma perseguição por uniformizar as rotinas da empresa, em padronizar, a dar continuidade à organização, reduzir o atrito entre as pessoas, na medida que as comunicações melhorariam, haveria então constância, né, linearidade, confiabilidade e, enfim, benefícios para toda a organização. Tá? Há o que chama de disfunções da burocracia. Né? Para Weber e os seus seguidores, se não houvesse uma, como vou dizer assim, se não houvesse um respeito e uma execução plena do modelo burocrático, poderia gerar disfunções. A questão poderia gerar, por exemplo, a internalização das normas e regulamentos e a pessoa só seguir as normas em si e parar de pensar, né, digamos assim. Fica muito racional e muito, na verdade, fala que fica racional, mas poderia ficar bitolado. Excesso de formalismo, resistência a mudanças, a despersonalização do relacionamento e a categorização desse relacionamento, superconformidade, né, ter uma empresa muito conforme e pouco adepta aí a novas ideias, tá? Exibição de sinais de autoridade, os cargos de gestão poderiam ficar bastante engessados, né? E dificuldade com os clientes, na medida em que as regras vão mudando, as regras de mercado, as regras de leis, etc. E isso o cliente vem exigindo mais coisas das empresas e aí haveria uma dificuldade com os clientes. Ou seja, então se a empresa não seguisse o modelo burocrático à risca, ela ia ter esse monte de disfunções aqui, tá bom? Finalizando aqui, é bom falar sobre os 3 modelos burocráticos mais conhecidos, está lá no livro do Chiavenato. O modelo de Merton, né, conhecido como modelo de Merton, que são basicamente modelos que analisaram e pesquisaram nas empresas já a aplicação do modelo burocrático. Então essa parte aqui dos modelos são basicamente autores que aplicaram o modelo burocrático ou usaram ou pesquisaram empresas que usavam modelos burocráticos. E o modelo de Merton aqui, ele falava que a questão havia uma exigência de controle aí do modelo burocrático em algumas empresas, com o intuito de reduzir a variabilidade do comportamento humano e estabelecer padrões. Mas ao mesmo tempo que essa exigência de controle, padrões e até penalidades que eram colocadas, né, isso gerava comportamentos dominantes somente de seguir as regras e não necessariamente fazer a empresa funcionar de forma plena. Tá? Então essa foi a pesquisa aí do Merton. Existiu também o modelo de Selznick. O modelo de Selznick ele já começa a ir mais para um lado de uma crítica, fala que a burocracia gera consequências não previstas que envolvem a questão informal. A gente estudou lá a TRH e a gente sabe que tem a organização informal, né? Que são como que as pessoas se defendem nos seus grupos políticos lá, por exemplo, um movimento de greve. Esse movimento é um movimento informal, né? É um movimento que os trabalhadores entre si, eles organizam politicamente para poder se defender de um interesse. Então o modelo burocrático, ele queria reduzir a informalidade, mas ele, para Selznick aqui, acabava aumentando a organização informal. Se você quer saber mais sobre a organização informal,
Eu tenho um vídeo aqui sobre a teoria das relações humanas que fala sobre isso, tá? Você pode recorrer também aqui no YouTube, tem bastante material. Por fim, o Selznick ele defendia que a burocracia deveria ser adaptativa, flexível, né? E não rígida. E aí o Goldner seguiu mais ou menos na mesma linha. Deixa eu ver, tá até errado aqui. Graus de burocratização, né? Beleza. O modelo de Goldner ele defende que fez pesquisa em várias empresas e ele defendia que há várias dimensões da burocratização das empresas e essas várias dimensões geravam graus de burocratização. Para ele, então, não existia uma única organização burocrática ou não, mas cada empresa tinha um grau de burocratização, tá bom? Dimensões da burocracia de Hall, ele mediu as dimensões da burocracia em cada empresa num modelo e numa ideia parecida com o Goldner aqui, também olhando aí os graus de burocratização das empresas e defendendo também a questão da flexibilidade aí do modelo burocrático, né? Então dá para perceber que o Weber ele começou aí com as ideias focando mais na questão de tornar a empresa inteira burocrática, né? Mas isso provou-se que ao longo do tempo foi ficando bem. Quem seguia à risca esse modelo burocrático rigidamente, parece que não teve muito sucesso. Foi até essa questão dos modelos burocráticos aqui que esses autores, o Merton, o Selznick, o Goldner e o Hall, eles identificaram, né? Na verdade, não deve existir um modelo único de burocracia, mas tons de burocracia que devem ser usados por cada empresa. Tem empresas que devem ser mais burocráticas e empresas que podem não querer usar tanta burocracia assim, mas que ela é necessária, e isso a gente sabe todo mundo que é necessária, né? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a teoria estruturalista, fechando esse bloco aqui da questão da teoria burocrática. Se esse vídeo aí te ajudou, deixa aí o seu curtir aí, o seu like, compartilha aí, comente se tiver alguma dúvida e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Prazerzão estar com vocês aqui e até a próxima. Tchau.